Fala galera, emendando o vídeo, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as nossas sombras. Vou falar de mim, lógico, né? Quando eu me separei, eu fui querer entender se estava certo, porque você começa a buscar um caminho espiritual, você começa a entrar no caminho fielmente, de repente Deus vai começar a tirar. Vai tirando as pessoas que não querem seguir o caminho com você. Não vai seguir, você não tem que obrigar ninguém. Só que se você ficar insistindo com a pessoa, vai ter conflitos e conflitos e conflitos eternamente. Ad infinito, como diz o professor Hélio Couto. Então, você começa a perceber. Aí eu comecei a estudar, cheguei num livro do Joel que fala isso daí, o Joel Goldsmith, ele fala sobre isso, né? Então, é aí que você começa a ver que o caminho é você separar. Só que como nós temos um filho, né? E como eu amo ser pai, eu não consigo ficar longe dele. Ele cresceu no meu colo, né? Como eu trabalho em casa home office, eu sempre ficou comigo, né? Então foi doloroso, mas não foi tão distante. Eu fico 4 dias na semana com ele, mas é doloroso você não ver todo dia, você não poder. E quando você quer ver, é conflito com a mãe dele, tá sempre conflitando. Então, o que acontece? Eu estou falando isso, na verdade, não estou querendo criticar ninguém nem nada, por quê? Porque com o tempo a gente vai adquirindo essa maturidade espiritual de entender as coisas. Mas no começo, assim, esses conflitos, eles prejudicam muito. Aí comigo, foi quando eu comecei a identificar muito isso. Quando a gente discutia, beleza, eu ia embora para casa, ia nervoso, aí ficava aquele ser fica fazendo a voz dela na minha cabeça e ficava discutindo o dia inteiro na minha cabeça, aquela discussão e quem tá certo e arrumando um monte de coisa para jogar na cara e não sei o quê. O que acontece? É um gatilho, o externo, com certeza, sempre é o externo que vai provocar a gente, entendeu? Aí, por causa de uma discussão besta, imatura, né? Imatura, porque não tem que ter, ficar disputando, separou, tudo certo, mas não. Ficava discutindo. Então, o ser, a mente, esses vampiros energéticos que querem sugar nossa energia, que querem persuadir a gente, começa. De repente, eu lembro que meu filho falou assim, papai, com quem que você está falando? E eu assim, não, discutindo na minha mente e mexendo os lábios. E ele percebeu, papai, com quem que você está falando? Eu falo, não, com ninguém, né? Tô falando com ninguém, tô pensando alto aqui. Aí eu comecei a perceber. Eu falo, toda vez que eu fico nervoso e começo a discutir internamente comigo, eu começo a falar em voz baixa, tipo no volume mudo, mas você está falando. Falar, poder do verbo. Então eu estou criando um monte de conflito na minha vida, principalmente com, no caso assim, a mãe do meu filho. Eu estou criando, porque eu estou falando, independente se está no mudo ou não está o som, mas eu estou falando. Falar, poder do verbo. Então, você começa a perceber, muito poder de criação está no nosso verbo. Por quê? Porque quando a gente fala, principalmente se a gente fala nervoso, não sei o quê, isso aí é sentido, o sentido que cria a realidade. Então, aí eu comecei a observar, comecei a perceber que como que aí mexe nas minhas sombras, mexe em tudo, né? Que totalmente aproveitando da situação, então eu podia estar discutindo com qualquer pessoa e depois eu querer ter razão na minha mente, que eu tô com razão, e ficar discutindo. Passa dias, aí você vai dormir, dá insônia, e aí vai um monte de. Vai acarretando várias coisas, né? Então esses gatilhos a gente tem que começar a aprender a cortar. Aí foi quando eu comecei a fazer respirações, comecei a trabalhar muito essa parte de meditação mais a fundo, né? Comecei a entender como que é a meditação, comecei a entender que tipo tudo quem faz é Deus. Lógico que a gente está criando, como somos Deus, cada um tem um pedaço de Deus em nós, né? E então a gente cria a nossa realidade. Mas a gente começar a aprender a jogar nas mãos de Deus isso e Deus vai resolvendo para você.
É difícil, lógico que é, porque a gente quer ser sempre razão, quer provar para todo mundo que a gente é certo e tudo mais, entendeu? Então fica esses conflitos, principalmente interno, é interno. Automaticamente, por você estar conflitando interno, intencionando esses conflitos, você vai começar a criar isso no teu campo. Vai estar sempre dando choque com alguém, conflitando com alguém, entendeu? Por quê? Porque você vive isso na tua mente. Então precisa aprender a controlar essa mente, colocar outro tipo de pensamento, mudar o foco, começar a mudar o foco. Aí, no caso, assim, não da parte, assim, quando eu tô trabalhando, só isso, assim, focado, mas a gente perde. Não vou falar que saía bastante do foco, né, de trabalhar. Aí foi quando eu comecei a utilizar mais, na época, assim, o cachimbo, comecei a ficar muito em paz com ele, mas também não é uma coisa que eu entendi que não é uma coisa que eu tenho que ficar também usando todo dia, por se tornar vício. Tipo assim, eu tô tirando uma coisa e colocando outra. Independente se é sagrado ou não, isso vai se tornar um vício. Por fazer todo dia, por ser algo que tá me fazendo, utilizando para fugir. Em vez de eu sentar e meditar em cima disso. Lógico, cachimbo ajuda, mas todo dia, galera, todo dia, no meu ponto de vista, acaba se tornando um vício, tá? No meu ponto de vista, eu já fiz muito isso, já fiz bastante. E eu percebia, né? Às vezes você se força, né? Ah, não cachimbei hoje, vou lá cachimbar. Entendeu? Então você começa a se forçar. Então a gente não pode fugir, é aí que a gente tem que sentar com isso daí, querer entender essa sombra, por que que pega tanto, por que que tem que ficar se explicando tanto, por que que tem que ter razão, por que que tem que ter controle. Aí você começa a perceber que tudo isso você está querendo ter e não precisa, não tem como, principalmente no externo. Você tem que deixar fluir, fluir, tem que deixar. Então você tem que ir trabalhando a sua mente para ir dissolvendo. Não deixar esses conflitos atingir seu emocional, colocar uma sombra para fora, pode colocar, mas a gente precisa acolher essa sombra, acolher, aceitar quem somos nós, né? O que o mundo criou de casca negativa, né? Aceitar e acolher isso. E aos poucos, você mesmo conversando com você ir trabalhando com você. Por que que eu tô assim? Não tem necessidade. Você já pensou eu ficar a semana inteira assim e não vai me levar a nada? Veio, tá me distraindo das coisas que Deus está trazendo na minha vida e eu não estou percebendo. E Deus vai jogando um monte de oportunidade na nossa vida. E não estamos percebendo, um monte de alegria, e não estamos percebendo. No caso, assim, como eu tenho muita afinidade assim, com animais, então no caso, assim, vinha beija-flor, vinha libélula, passarinhos cantando muito perto de mim, na minha janela, já teve vez, beija-flor entrar, ficar do meu lado voando assim, ó, como se fosse um mosquito. Aí você, isso daí Deus está fazendo para do, te tirar desse loop mental que você está de sombra, vivenciando tudo isso, que não tem necessidade do teu interno. Não tem, não vai mudar nada. Você ficar parado pensando nisso, não sei o quê. No caso, assim, Deus também usava muito meu filho, né? Usa, né, até hoje, não vou falar que não, mas usa, para tirar o foco. Às vezes a gente está naquele dia mais cansativo, mais nervoso, aí tira o foco, né? Utiliza eles, as crianças, por quê? Porque canal limpo, criança tem um canal limpo, é mais fácil de Deus utilizar eles, né? Nós que fica revoltado e xinga, critica e manda ficar quieto e para de fazer isso. O mundo é padrão no mundo ensinar a gente a tratar as crianças assim. Não na frente dos outros, né? Na frente dos outros é uma educação tremenda, mas dentro de casa é o que acontece de verdade, né? Dentro de casa, que ninguém tá vendo, aí que você vê como que você não sabe tratar uma criança, por quê? Porque a sua criança interior é totalmente ferida, então você não vai conseguir lidar com uma criança no mundo. Até você tratar, cuidar da sua criança com amor, com carinho. A hora que você começa a aprender a tratar a sua criança com carinho, aí você começa a tratar seu filho e seu sobrinho, qualquer criança que você tenha afinidade, você vai começar a tratar bem com atenção. Galera, a criança ela só quer atenção, tá? O segredo assim da criança é você dar atenção para ela.
escutar o que ela quer falar, mesmo se ela for via, nossa, meu filho, ele viaja, assim, é a coisa mais linda do mundo de ver, onde chega a criatividade deles, não só eles, tem vezes que eu começo a conversar com eles, os amiguinhos deles da escola, nossa, é cada ideia, cada coisa, fala, nossa, da onde que vem isso, né? Mas a criatividade deles, assim, é impressionante, então, é bom a gente. Meu filho ajuda muito, né? Ajudou muito a enxergar muitas sombras minhas, muitos defeitos, muitos erros que eu fazia. Ajuda a enxergar demais. E, e é isso, é você aprender a identificar aos poucos, sabe? Quando você fala assim, mas minha vida tá horrível. Por quê? Porque Deus quer te mostrar alguma coisa, quer que você aprenda a viver com você, entendeu? Às vezes você perde muito tempo, no caso assim, vou falar de mim, assim, quando alguma coisa externa me pegava tanto, se não fosse comer, era consumir qualquer coisa na internet, na rua, gastar dinheiro, consumir de forma errada, lógico. Que mais? Fugia muito, comendo, gastando dinheiro, fumando, isso, procurando. Gostava de ficar indo muito em festas, festa eletrônica e tudo mais. Então, buscava isso, essas fugas para fugir de mim. Eu fugia de mim, não tinha coragem de olhar para mim, não tinha coragem de olhar para essa raiva, não tinha coragem de olhar para essa vergonha, não tinha coragem de olhar para essa tristeza. Então, a gente vai buscando coisas externas, a gente vai fugindo de nós, em vez de sentar e querer entender. Eu já falei num vídeo, quando eu acordo meio para baixo, eu faço as inspirações, eu acendo minhas velas e para mudar isso logo cedo. E é o que acontece. Por quê? Porque a gente não vai todo dia acordar do mesmo jeito. Sempre vai ser algo diferente, às vezes uma novidade, às vezes alguns obstáculos que Deus põe para mostrar para nós que nós somos capazes de enfrentar, de conseguir passar por esse obstáculo, né? Então é isso aí, galera. É um vídeo assim curto, falando um pouquinho do um tipo, né, de um problema que vai causando um reboliço na nossa vida e a gente não percebe. Vai virando uma bola de neve, principalmente interna, né? E essa raiva interna, essa discussão na nossa mente é tão sentido em nós que a gente vai criando isso e amanhã a gente está conflitando com várias outras pessoas, né? Ao mesmo tempo, aí começa a desconfiar, não acreditar e vai buscando, vai baixando a energia, vai ficando mais denso devido a esse monte de pensamento, onde eu falo no vídeo anterior do jejum, isso daí faz parte do jejum, a gente fazer esse detox, tanto não só alimentar, como de tudo no externo, para a gente não ficar pegando essas informações e prejudicando o nosso interno, a gente aprender a ficar com nós bem, do jeito que está ali, sem nada. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, um beijo aí no coração de todos. Se tiver dúvida, quiser conversar, quiser expressar o que você está sentindo, se está doendo muito, você está vivendo esse loop, vai lá, manda um e-mail para mim. Não precisa comentar, não tenho coragem de falar no comentário, manda um e-mail para mim. Vamos conversar, ajuda a identificar onde está a raiz disso, porque tudo tem uma raiz, galera. Normalmente a gente não enxerga, tá? Normalmente a gente não vê. A mente não vai deixar você começar a enxergar essas raízes aos poucos, tá? Então é isso aí, galera. Manda um e-mail lá, tá lá na descrição ali do canal, manda lá. Se você não achar, pede no comentário que eu te mando. Tá bom, galera? É isso aí. Um beijo aí no coração de todos. Até o próximo vídeo.